Aí vocês confirmam aí que recebem, podem receber. Então, vamos nos posicionar na cadeira, a coluna é reta, ereta. Vamos fazer 3 respirações. Vamos fazer o mantra da unidade, para nós podermos nos conectar com os poderes maior. O seu tempo, faça 3 respirações bem profundas. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Lá, bem, vamos começar. Eu vou quem não assistiu, depois assiste e vai entender, né? Que eu vou continuar da onde nós paramos. Só me dar uma licencinha que eu vou fechar uma porta. Bom, então, estão vendo aí, ó, certinha, Observatório de Luxor? Sim. Então, tá. Página cheia, né? Tá vendo página cheia, tá. Então, aqui nós vamos falar sobre a teosofia, que é uma sabedoria viva. Por que que a gente diz que a teosofia é uma sabedoria viva? Porque ela é atemporal. Apesar de nós falarmos de um conhecimento milenar, né, que é trazido para os dias atuais, mas ela é atemporal. O que eles falavam naquela época, eles já estavam nos dando ensinamento de como é o processo da jornada da alma e como que nós vamos chegar na autorrealização. Então, por isso que a gente diz que é uma sabedoria viva, né? Então, a origem da palavra teosofia, ela é grega e significa primária e literalmente sabedoria divina. Então, teosofia, tel, né, é divino, né? Sofia é sabedoria. E lembrando, né, quem não assistiu à aula anterior, lembrando que a teosofia não é a sociedade teosófica não é a teosofia. Sociedade teosófica foi fundada com a finalidade de divulgar a teosofia, né? Então, quando a gente fala em teosofia, nós estamos falando dessa sabedoria divina e que ela é atemporal. Então, ela foi cunhada, a palavra teosofia, ela foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III depois de Cristo, por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino, que eram filósofos neoplatônicos. O Plotino nós vimos aqui, né? Vou voltar um pouquinho, só para vocês. O Plotino é esse, né? Que nós vimos aqui. Então, os dois, né? Os dois, o Amônio Sacas, né? E o Plotino, eles cunharam a palavra teosofia. Eles fundaram a escola teosófica eclética e também eram chamados de filaleteus, amantes da verdade, e analogistas, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas através de analogias, né? Comparando o macro com o micro, né? Como nós fazemos até hoje. E correspondências da alma humana com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Então, eles iam observando, eles iam buscando, né? E isso que a gente deve saber fazer, né, inclusive, porque é aí que a gente tem o percebimento, tá? Quando a gente observa mais, a gente foca,
no que está à nossa volta, no que nós estamos sentindo, né? Junto com o conhecimento obtido, o que que acontece? A gente começa a perceber outras dimensões, outras esferas. E a gente começa também a ter acesso à nossa tríade divina, aonde ela vai nos passando informações. Então, isso é percebimento, isso é discernimento, né? E assim nós vamos caminhando. Então, nós temos aqui, ainda de teosofia, uma sabedoria viva, os hindus chamavam esse sistema de conhecimento de Brahma Vidya, a sabedoria de Brahman. Os egípcios também a conheciam e citavam como seu criador Potemon, que viveu no início da dinastia dos Ptolomeus. Os mistérios, escolas de sabedoria de Ísis, eram o veículo da transmissão desse conhecimento. Então, essas escolas de sabedoria. Nós temos ainda até hoje, né, essas escolas de sabedoria. Os gregos tiveram plena ciência dela. Não, o que que eles tinham? Tinham os mistérios, né? De Delfos, Eleusis, Deméter, Dionísio e tantos outros, difundido pela Grécia e a Ásia Menor. Porque esses, vamos dizer assim, que esses mistérios, né? As musas, né? Que tinham aqui, né? Nesses os mistérios de Delfos, né? Eram os ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas. Eram duas deusas agrícolas, a Deméter e a Perséfone, que celebravam em Eleusa, localidade grega da Grécia, né? Próxima a Atenas. Esses mitos e mistérios foram transmitidos também para o Império Romano. Eles também tinham. Os ritos e crenças eram transmitidos a novos iniciados. Sempre eles estavam iniciando, né? Na época da colheita, né? Então, esses mistérios eleusinos que eles chamavam, tá? Celebravam o regresso de Perséfone, né? Visto que era também o regresso das plantas e da vida à terra, depois do inverno, porque as sementes que ela trazia significavam o renascimento de toda a vida vegetal na primavera. A lenda, não sei se vocês conhecem a lenda da deusa Deméter, né? E sua filha Perséfone, ela foi raptada por Hades, que é também o Plutão, né? O rei do mundo inferior, né? Representado por Plutão. Quando colhia flores com suas amigas, as Oceânides, no Vale de Nisa. Deméter, ao tomar conhecimento, né, do rapto, ficou tão amargurada que deixou de cuidar das plantações dos homens aos quais havia ensinado a agricultura. Então, aí, por isso que ele tem também tinham essa iniciação, né? Tinham esses ritos, por causa que era a volta. Daí depois tem toda uma história onde ela consegue voltar, ela consegue tirar a Perséfone da mão deles, né? Então, a Grécia, ela tem isso daqui. Na Sicília, o grande Pitágoras a explicava aos discípulos envolto na simbologia dos números e formas. Aqui em Curitiba, tem aqui o Templo das Musas, ele é neopitagórico, que foi fundado no início do século passado, né? Pelo Dario Veloso. Dario Veloso, e eles faziam esse culto ali. É um templo grego que é ali aqui em Curitiba, é aqui perto de casa, inclusive. Tá? Havia em Roma os mistérios de Cibele. Cibele é a mesma ali da questão aqui que eu coloco ali, né? A mesma da Perséfone. Então, Cibele, Átis e Ceres. Então, em Roma era outro nome, mas era a mesma coisa. Era esse culto, né? Para ajudar na agricultura. Em Alexandria, os já citados neoplatônicos, que nós já citamos, Amônio Sacro e Plutino, Porfírio e Jâmblico, né? Que traziam esse conhecimento. No gnosticismo, com Valentim e Basílides. Entre os místicos de todas as épocas, a teosofia está revelada.
constitui a filosofia perene de Leibniz, que embebe todas as filosofias. Ruiz Broeck, Santa Gertrudes, Mestre Eckhart, Hildegard, Suso, Jacob Boehme, Catarina de Siena, São Francisco de Assis, Francisco Sales no Ocidente. Daí nós temos no Oriente Patanjali, Vyasa, Mahavira, Shankara, Valmiki, Lao Tse, Padma Sambhava, Milarepa, Nagarjuna. O Milarepa está representado aqui. Ele sempre vem com a mão assim, como se estivesse querendo ouvir, né? E tantos outros no Oriente. São os que mais se destacam. Esse, o Milarepa, eu gosto muito do Milarepa. Não é uma figura, o Milarepa não é uma figura muito conhecida fora dos círculos budistas, mas no Tibete, que é o seu país de origem, ele é exaltado da mesma maneira e com tanta intensidade quanto Jesus Cristo. Por isso que ele é muito conhecido no budismo tibetano, tá? E em países ocidentais, né, do Jesus Cristo. A sua fama vem de sua vida errática, mística, inspiradora. Uma de suas particularidades era o uso de poemas em formato de canções que ele cantava às mais diferentes pessoas, com o intuito de fazer com que elas compreendessem de maneira simples conceitos budistas, muitas vezes complexos. Eu gosto do Milarepa é que ele chegou num grau assim ainda como discípulo, né, de Buda, ele chegou num grau muito elevado que ele estava longe. Eu acredito assim que de Buda, ele estava longe, acredito que talvez uns 300, 500 quilômetros de Buda. Quando ele soube, ficou sabendo, chegou até ele, né? Ele com aquela mãozinha assim, né? Que o senhor Buda, né, tinha ascensionado. E ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado porque ele não estava lá, não estava junto, né? Ele achava que se estivesse junto, o Buda não tinha morrido. Aí, o que que ele faz? Ele sai correndo. E, na verdade, ele voa. Certo? Então, ele tinha esses poderes, né? Ele voa que ele chega muito rápido, entende? E daí ele chega e tenta. Daí os outros ficaram bom porque viram da forma que ele estava chegando, né? Então, e tem outras coisas que ele fez também, sabe? E aí ele acaba ascensionando já em seguida, né? Porque o Buda, quando ele ascensiona, o que que acontece? Ele leva muitos dos discípulos dele junto, né? Então, nós sabemos disso. Achei a minha saliva artificial, graças a Deus. Então, vamos continuar. Aqui tá. Ui. Às vezes eu perco meu cursor. Achei. Então, vamos lá. Continuando no tema. Em suma, em todo o mundo, se cavarmos as camadas superpostas que constituem o conhecimento humano, encontraremos a base comum na teosofia, raiz desse conhecimento. Teosofia, portanto, é uma sabedoria viva, o ideal que o verdadeiro, opa, ele está separado, verdadeiro teósofo busca alcançar e manifestar em sua vida diária como serviço à humanidade. Com relação ao papel da sociedade teosófica, Blavatsky nos lembra o seguinte: a sociedade teosófica não possui nenhuma sabedoria própria para sustentar ou ensinar. Então, por isso que eu digo, a ST, ela apenas divulga, que é o que nós estamos fazendo agora aqui, né? Simplesmente é a depositária de todas as verdades proclamadas pelos grandes videntes, iniciados e profetas de todas as épocas históricas, e mesmo pré-históricas. Eu quero fazer uma parada aqui. Quando eu estava fazendo esses slides, estava arrumando aqui, pondo, me passou uma coisa assim pela cabeça, né? Vocês vejam o que é o ser humano. Nós temos que evoluir muito, nós temos muito que caminhar. Tudo isso aqui é milenar, é um conhecimento milenar, né?
e que estava ali, não estava à disposição, assim, mas é como, né, aquele que tinha intenção de buscar, de conhecer, ele ia achar o caminho. Mas por causa do quê? De egoísmo, por causa de ter o poder, né? O século IV no mundo foi um século, assim, principalmente para nós ocidentais, foi um século assim muito importante, porque o século IV foi quando a Igreja Católica começou a arrumar os seus dogmas direito, e também é quando ela se separa do cristianismo lá, o grego, né? Otomano. Por quê? Porque muda o Pai Nosso lá, o Pai Nosso não, o credo, o credo. Então tem umas coisas que nós no Ocidente, nosso é diferente. Daí eles não aceitaram, né? Ali houve a cisão. Mas no século IV também tinha uma luta muito pelo poder, né? E, foi quando as outras, que o cristianismo, quando chega no século quarto, ele, ele tem muitas assim, hoje se chama heresias, depois chamaram de heresias. Na verdade, eram heresias, porque heresias não tinha a conotação que tem depois do século IV, né? Então, tinha lá os que acreditavam no livre-arbítrio. Então, eles acreditavam, eles eram cristãos, mas acreditavam que não precisava de um padre para eles poderem ser salvos. Você não precisava da igreja, ele, através do livre-arbítrio, ele ia evoluindo, que é o que nós acreditamos hoje. Evoluindo, 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 e chegava a Deus, né? Fazia o retorno. E assim ia, tinha várias. E o que a igreja fez? A igreja começou a condená-los, né? Começou a condenar essas heresias, né? E hoje, tanto é que a palavra heresia é conhecida como herege, né? Como que não é cristão. E aí veio a lei da espada, do fogo, de tudo, né? Mas uma coisa muito importante é que nós perdemos a chave de interpretação de tudo isso foi em 552. Sim, não sei, 552. O Justiniano, né? Quando ele faz o concílio de Constantinopla, e ele coloca como anátema aqueles que acreditam, né, em reencarnação, acreditam em alma, acreditam em astros, né? A gente encontra, né, na internet, né, eu agora esqueci o nome do cara lá, 200 e pouco, mas se a Margareta, se ela lembrar, Orígenes, pronto, lembrei. Então, na internet tem, assim, é o anátema contra Orígenes, tá? Que foi decidido nesse concílio. Então, tudo que se acreditava até então, porque o cristianismo primitivo, ele acreditava em reencarnação, ele acreditava em transmigração da alma, acreditava em tudo isso. E daí é colocado lá que quem acreditar em transmigração da alma seja considerado anátema. Então, é tudo assim. Só que, pra vocês terem uma ideia, foram convidados 2.000 bispos. Eles chamavam de bispo, mas era como se fosse papas, que tinham vários, não era que nem agora só um. Eram os que comandavam a igreja nas suas regiões, nos seus países. Desses 2.000, parece que só veio 700, uma coisa assim. Então, já não era a maioria que estava bem. Né? Por que não vieram? Porque esse concílio já tinha tentado ser discutido isso antes. E aqueles que eram contra, como diz, eles sumiam. Tanto é que o Papa ali da época, a parte ocidental, ocidental, estou tentando lembrar aqui quem era, ele foi jejuado, né? Aí, como ele foi contra, ele não aceitou, mandaram ele para o castelo dele, fecharam, encerraram e, quer dizer, que ele morreu de fome e de sede lá dentro. Tá? Então, por causa disso que eles não iam. Mas uma hora com o tempo, acho que vocês já conhecem a história, toda essa história, né? Mas a Igreja Católica, ela muda muito dali
para frente. E, inclusive, foi no século IV que eles ficaram com medo da Maria, né, do culto a Maria, porque o culto a Maria era um dos cultos que estava pegando, ganhando muita força. E aí eles também acabam com esse culto, porque eles, qual era o medo? Que aquela história de que a mãe, né, a mãe, o culto à mãe, o culto à mulher, aí acabaria com o patriarcado. Tá? Então, você veja, tudo medo, né? Medo disso, medo daquilo, eles iam fazendo o que podiam. Mas para nós, pobres viventes, nós perdemos a chave da interpretação disso. Né? A gente só vê, eu pelo menos, só vim conhecer essas coisas depois, quando eu comecei a buscar uma sabedoria divina, digamos assim, né? Quando a gente começa a buscar. Mas enquanto a gente é criança, enquanto a gente é adolescente, enquanto a gente é jovem, a gente acha que é o quê? Que é mito, tira sarro, eles acreditam nisso, acreditam naquilo, acreditam naquilo, né? E porque eu fui criada, eu sempre falo aqui, eu fui criada em religião protestante. E eu dizia, uma vez eu falei assim, mas vocês não acreditam, né, no mito dos outros? Mas para que maior do que o nosso para entender de alguém ser engolido por uma baleia, sair 3 dias depois, não tem nem um amassadinho na túnica, né? Então, quer dizer que o dos outros é estranho, o nosso não, né? Entende? Então, mas a gente acredita nisso, sabe? Até na própria vida de Jesus, nós temos aí, né, um monte de dúvidas, um monte de coisas, né, que estão obscuras, que a Bíblia não coloca, tirou. Tem um apócrifo que eu quero comprar, é o livro de Tiago, né? O Tiago, o irmão de Jesus, né? Porque o Jesus tinha irmãos que eram os filhos do José. O José era viúvo, né? E o Tiago, ele escreve, mas a igreja, na época, não considerou que esse livro pudesse ser um livro que pudesse colocar na Bíblia, né? Fazer parte lá do Novo Testamento. Então, mas ele fala toda a infância de Jesus, todinha a infância de Jesus, né? Então, eu digo assim, se a gente tivesse esse conhecimento, a gente poderia ter essa chance que hoje está tendo, de quando uma criança nasce, os pais vão procurar fazer um mapa astral, uma numerologia, uma cabalá, para saber para que aquela criança está ali, o que ela veio fazer nessa encarnação. Como ficou o cristianismo, se não se pode falar em alma, então quer dizer que a criança nasce, daí depois você vai buscar uma alma para ela, vai correr atrás de uma alma para ela, né? E aparece assim, aparece, né? Então eu fico pensando o quanto a gente é solapado de informações. A minha mãe dizia para mim, quando você estudar, você for pesquisar, você pesquisa a história que a história não conta. Então, a minha mãe foi uma pessoa que ela me incentivou muito a fazer essa busca, tanto no lado espiritual como na história mesmo, né? História do nosso país, história mundial. E a gente vê que o quanto não contam a verdade para nós, né? Então, isso daqui que eu queria trazer, né? Que muitas pessoas dizem, mas por que você acredita nisso? Não é que acredita, estava aí o tempo todo, é que foi escondido da gente, né? E a gente, e se não fosse a Madame Blavatsky, né? No século XIX, nós não teríamos de trazer para o Ocidente isso, né? Porque o objetivo da fundação da Sociedade Teosófica, o mestre Gutumi, ele é muito claro nas suas cartas, ele diz que o objetivo é levar para a Europa para ver se quebrava aquele materialismo, que era um materialismo muito forte, muito crasso, muito arraigado, que só acredito no que eu vejo, né? Então, eles viam que se continuasse assim, ia ser muito difícil de infiltrar, colocar alguma coisa na mente do ocidental, no sentido de que estava na hora, né, de quebrar essas correntes que até atrelavam a algo que não era verdadeiro. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso?
Então tá, então vamos para frente. Quando vocês tiverem É, alguma bom, pergunta, oi, não, fala, Maria. só uma coisinha que essa sabedoria, né, antiga, ela vem de onze, né, desde acho que formação do nosso Nossa, do planeta. nosso planeta, exatamente, É. exatamente. Aí, não, só uma coisinha que a Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela expõe a seguinte ideia, porque as pessoas acham que teosofia é religião, só Uhum. citando essa parte que ela fala. Aham, pode citar. Ela fala assim, é então a teosofia uma nova religião? Eis a pergunta. De nenhum modo não é uma religião, nem é nova a sua filosofia, pois, conforme temos declarado, ela é tão velha como um homem pensador. Eu acho que é por Uhum, isso, às vezes, primeiro, quando eu entrei, eu tive essa compreensão, né? Então, ela está diluída aí no planeta inteiro, né? Você sim. citou Milarepa, né? Francisco de Uhum. Assis e tudo isso tudo, né? O mundo Então, é inteiro. difícil a gente entender porque é muita coisa, né? E é muito antigo. É muito Então, às antigo. vezes, como você falou, a gente seria muito bom se a gente educasse as nossas Uhum, crianças, essas sementes, né? Falando da vida, que a vida existe após a morte, né? Que é uma continuação, uhum. Então, sabe? Isso é muito na Índia é diferente, aquela é. cultura já, né? Então por isso que eu acho legal a teosofia. Você tem um leque, sabe? Ali Uhum, você tem um pouco de tudo, né? Isso uhum, me ajudou muito e me ajuda muito a trabalhar a minha vida, meu entorno. E a uhum, gente, quando vai ficando mais velha, não precisa ficar mais velha, né? Porque a morte está aí, né? Para todo mundo. uhum, A, a seguir tranquilo, sabe? uhum. A teosofia me deu uma tranquilidade, Sim, né? Confiança, né? É com isso aí. certeza. Porque ter contato com esse conhecimento, eu digo assim, o conhecimento, ele é libertador, porque nos liberta de valores, de crenças que nos limitam, que nos atravancam, entende? Então, quando você, vamos dizer assim, entende, compreende, estuda, se aprofunda, e você compreende que nós somos uma vida aqui, que antes dessa vida teve muitas, e terão muitas depois, né? Que é como um colar, né? Um colar de contas, né? Então, uma vida é uma pérolazinha, vamos dizer, daquele colar de pérolas, né? O fio que passa pelas pontas atando é o fio da vida, é o fio da energia, é o espírito, né? Aquele espírito que vai passando de várias e várias vidas, né? E para alcançar a evolução. Então, quando a gente sabe isso, a gente não vê as dificuldades mais, as dificuldades continuam acontecendo, porque a gente tem que evoluir. Então, mas a gente não vê essas dificuldades como se fossem, catástrofe, sabe? Então, a gente Ele já vê, fala, transforma, né? isso, Liber- ele é transformador, exatamente, tá? Porque aí você vê como uma coisa que, né, que está até acontecendo porque é necessário, é até melhor, entende? E eu vou ter, porque quando o nosso espírito, nossa mônada, né? Ela adentra no nosso universo e vem em busca de se densificar, porque ela quer chegar no físico, né? Ela quer chegar no físico. Então, começa que ela já vai se colocando vários véus, vários véus. Então, quando ela chega aqui no físico, ela já está irreconhecível, né? Eu gosto de um texto do Ginarajadasa que ele compara esses véus que a Mônada coloca, na verdade ela coloca 7 véus, né?
com a mão, né, de uma pessoa. Então, ele fala que a mão, vamos dizer, como está vendo aqui, é o nosso espírito puro, né? Aí ele desce mais um plano, né? Aí ele coloca um véu muito fino. Aí ele fala até, imagine uma luva feita daquela meia de nylon, né, de mulheres, mas bem fininho, né? Aí ela já perdeu uma das aptidões dela, porque ela sozinho o espírito faz o que faz e borda, né? Faz o que quer. Mas aí ele já perde o tato, né? Aí desce mais um pouco, densifica um pouco mais, coloca uma luva, daí já é um pouquinho mais grossa. E assim vem descendo, né? Até que quando chega no físico, é colocado nela uma luva de boxe, né? É interessante que ele diz: quem nunca viu a mão sem luva nenhuma. Lúcia, você está com o microfone aberto. Lúcia, Lúcia, ela não está escutando. Oi, Lúcia? Oi, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Mas teu microfone está aberto. Ok, vou puxar. Tá. Então, quem nunca viu a mão, né? Só viu a luva de boxe, não imagina que ali dentro tem uma mão que pode fazer assim, fazer assim, fazer assim, pode bordar, pode pintar, pode fazer crochê, pode fazer o que quiser, né? Ele conhece só aquela luva de boxe, né? Que não consegue fazer nada, né? Além de dar soco. Né? E nós somos a mesma coisa. Então, eu acho essa comparação que a Junara Jadasa faz, que ela é muito boa, muito prática, para a gente entender o que aconteceu. Então, nem a gente mesmo acredita que dentro de nós tem uma parte divina, com poderes, né? Então, a gente já teve essa quando a gente fez está descendo, que é a descida é o Nivrit Marga, né, se não me engano, Nivrit Marga, eu sempre faço dois, a subida é para 20. Então, a gente já se coloca esses véus. Aí a gente passa muito tempo perdido no mundo de ilusão. E o que a gente faz? A gente tem que se defender. Então, a gente, além desses 7 véus, a gente começa a criar cascas, né? Colocar mais coisa para a defesa. Agora que a gente já despertou, que a gente já sabe que tem, né, uma parte divina nossa, que podemos entrar em contato com ela e tudo mais, então nós começamos a tirar tudo isso. Nós começamos a tirar tudo que nós juntamos para nos proteger, inclusive. Ah, eu quero me proteger contra a raiva, quero me proteger contra isso, não quero mais sofrer. Porque a gente tem um Iva, sofrimento. Oi, para de não lutar estou. contra. A gente Oi? para de, a gente para de lutar contra a vida. Sim, com certeza. Então, o que a gente faz? A gente vai se dispor. Opa, isso daqui. Por que isso aqui me pegou? Ah, eu fiquei magoada. Eu fiquei magoada, né? Eu tenho que trabalhar essa mágoa. Quando eu trabalho essa mágoa, o que acontece? Eu estou tirando uma dessas cascas que eu mesma coloquei no passado para me proteger, né? E assim a gente vai fazendo, né? Até a gente conseguir a nossa iluminação, até a gente conseguir sair dessa roda de samsara, né? Entende? A gente só vai conseguir sair dessa roda de samsara quando a gente tira tudo isso, né? E eu vejo assim, para mim, a teosofia, o conhecimento teosófico de como a gente faz isso, como é que a gente chega nesse ponto, é o conhecimento de tudo isso que nós estamos falando, mas ele, como você falou, é transformador. Né? Ele é transformador, ele é libertador, e a gente não fica preso a crenças que não são verdadeiras. Né? Quando eu soube que eu estava com câncer, né? Eu estava sozinha. Mas, Márcia, fechar o microfone. Peço que todos vocês fechem os seus microfones, né? Se desligar o microfone, já vou. O microfone de som.
E porque senão faz muito barulho, atrapalha a gravação. Aí quem for ouvir depois não consegue. Então, a médica que me formou estava mais nervosa do que eu. Eu fiquei assim, né? Aí, mas a primeira coisa que me aconteceu, que eu pensei, tá, isso aí é meu. Eu gerei isso no passado. Está tudo aqui. Não me interessa saber o que que é que eu fiz, porque às vezes os mestres de sabedoria, eles juntam várias coisas e põem num pacote só, né? Então, um grande karma, que a pessoa tem um karma pesado, a pessoa tem tudo, é um pacotão que tá. Porque a pessoa tem condições, naquele momento, de resolver. Aí eu falei, bom, o que eu tenho que fazer é como que eu vou reagir a isso. Essa é a minha lição. Porque eu vejo o karma como lição, não vejo o karma como castigo. São lições que eu não fiz no passado, que fiz errado, repeti, vida após vida, repetindo, e agora, os senhores do karma, vê que eu tenho condições. Aí entra meu livre-arbítrio de querer fazer ou não querer. Então, vocês vejam que eu agradeço sempre isso, né? Que isso veio depois de quase 30 anos de estudo, né? Então, esse cara me esperou para riar, estava maduro ali, né? Acho que esperou para riar, que eu já tenho essa formação, tenho esse entendimento que me ajuda muito, que me dá forças, né? Entende? Então, como é que eu vou dizer assim para vocês? Eu sei que eu estou com uma espada na cabeça, né? É um câncer agressivo, não tem cura, aquela coisa toda, mas vamos levando e vamos fazendo o melhor que nós podemos dentro disso, né? Entende? Então, mas isso é o quê? É o conhecimento, né? É a força que tem. Nossa, um monte de gente está orando, está rezando, é Rosa Cruz, que colocaram meu nome aqui na Sociedade Teosófica, é igreja de crente. Tem um primo que é pastor, coloca lá, eu sei que toda semana, ó, quarta-feira, estão orando lá. Então, tudo isso também vem para a gente, né? E se eu estou bem, se eu não estou depressiva, se eu não estou numa frequência muito baixa, eu recebo melhor essas orações, essas ajudas, né? Então, agora, isso foi cortado de nós no século IV. É isso que eu sinto, assim, uma dó, né? Quando um sistema religioso, político, seja o que for, não deixa que você tenha informação para que ele possa ter o poder, né? Então, isso aconteceu muitas vezes na nossa história, vai acontecer, cabe a nós fazer o quê? Desenvolver discernimento, para não cair nessas armadilhas, né? Mas é uma dó. Eu, quando estava montando isso aqui, eu falei, puxa, a humanidade poderia estar diferente agora, né? Deixa eu ver quem quer falar alguma coisa, quem quer falar alguma coisa. Então vamos Tiz, para... Oi, oi. eu estava começando a escrever lá no chat, mas aí se abriu, eu vou falar, né? É uma Aham, coisa que pode me falar. incomoda muito. É uma coisa que Quiser me por incomoda imagem, muito. se você quiser por imagem, pode pôr. Ah, esqueci, desculpa. É uma coisa que me incomoda muito, muito, muito mesmo, porque eu moro aqui em Aparecida, né? Aham, E aqui vê muito de perto, né? Essa parte da sim. igreja, da qual a gente fica assim, a gente sabe, né? Pela história, pelo estudo. E a gente vê tudo isso acontecer aqui, né? E, e eu sou, né, católica, criada na igreja católica, casei, continuo, né, nela, buscando, né, a parte espiritual. Mas Uhum, isso, nossa, me incomoda muito. Mas, que nem você falou, né, de que eles mexeram, né, eles muito, muito. modificaram. Sim. E isso mudou completamente o curso, né, total de todos Sim. nós. Uhum, E às vezes eu fico assim me perguntando, né? Eu não tenho vontade de mudar de religião ou de buscar outras aham, coisas assim no momento. Já tive contato, eu gosto de estudar, vou, já cheguei a ir em outros lugares,
cheguei até a pensar mesmo, né, em algumas vezes, mas só que e aí tudo volta, e Volta aí eu ali. acabo ficando no Aham. mesmo Mas, lugar, Andréia, mas só que ao mesmo tempo vendo, né, como que isso foi é, errado, né? sim. Eu vou dizer assim para você, André. Eu tenho algumas amigas, grandes amigas, uma até está afastada, porque ela casou aos 70 anos, né? E foi embora para o Rio Grande do Sul. Então a gente meio que perdeu o contato. Mas até hoje estava falando nela. Mas ela era uma pessoa que ela era católica. Tenho várias que estudavam teosofia com a gente, mas eram católicas, nem vocês. E daí um dia ela falou assim para mim: hoje eu vou na igreja e comungo com mais fé, melhor, porque hoje eu conheço o cristianismo, o verdadeiro. Porque na teosofia a gente também tem o cristianismo primitivo, tem vários autores, tudo, que falam do Você cristianismo falou a palavra primitivo, né? certa. A Hã? busca que eu venho tendo é por esse cristianismo verdadeiro, assim, sabe? Então, Essa. exatamente. Então, ela fala assim, eu comungo, faço, aquela coisa toda, mas eu sei o que está acontecendo ali. Porque até então, hoje em dia, a Igreja Católica é para os de fora, né? Então, não se fala, não se conta os mistérios da igreja, né? Inclusive, assim, só para você ter uma ideia, até aqueles 3 degraus do altar ali têm significado. Tudo tem significado. E no cristianismo primitivo se aprende isso também, né? Então, com o tempo, André, você vai lendo os livros, a gente posta no grupo ali, eu com a Margarete que postamos ali, né? Ela posta um texto, eu posto outro, e a gente coloca, inclusive, a bibliografia, e quando vocês gostam mesmo, vocês vão lá na editora Teosófica, dão uma olhada, né? Ver se pode comprar, mas já marca, eu quero ler esse livro, entende? Então, por isso que a gente posta textos diariamente, que daí vocês podem, porque a teosofia ela abre um leque, né? Um leque enorme. Então, você pode querer o cristianismo primitivo, outro pode querer estudar budismo, outro pode querer estudar o Vedanta, entende? Então, quando alguma coisa interessa, eu no começo eu fazia isso, né? Eu já marcava, falei, eu tenho que comprar esse livro, né? Entende? Então, Uhum. e daí lia, me informava, perguntava. Então, hoje está muito mais fácil porque tem internet, né? Antigamente não existia internet, né? Mas hoje está mais fácil. Mas É. é por aí, entende, André? Você pode, dentro de você, sem você discutir com ninguém, sem falar nada, bem quietinha, você pode juntar essas partes, vamos dizer assim, que você sente que é necessário, né? Mas que está faltando, entendeu? Uhum. Né? Mas eu fiquei assim, ao mesmo tempo, assim, por um período muito revoltada. Tive, assim, o meu, Uhum. Sim, sim. sabe, os altos e baixos, mas hoje eu já tô mais tranquila, Isso. já tô mais Uhum. madura, já tô mais, assim, sabe, entendendo mais tudo isso e eu percebo que é que a gente, né, nós seres humanos, a gente tem essa necessidade de saber se a gente está no caminho certo. Não sei Sim, se Aham, 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 a gente fica assim, nossa, mas não tá certo isso, mas se eles fizeram aham. isso, tá errado. E aí fica uma É, bagunça na cabeça da gente, que a bagunça, gente fica bagunça. assim, meio que querendo injustiçado, né? Mas Eu hoje eu já tô também, mais tranquila. eu passei por isso também, né? Hoje eu também, depois, muito tranquila, né? Então, eu vejo, porque eu tenho, se imagine bem, eu tenho um primo que foi missionário, né? Na África, lá, ele tem uma missão inteira que lá, que tem o nome dele, tem hospital com o nome dele, tem tudo, só para você ter uma ideia. E outro que é pastor, né? Hoje. Então, às vezes eu fico olhando e a gente conversa, hoje a gente consegue conversar, está me entendendo? Hoje a gente consegue, porque eu entendo o que eles não estão vendo, sabe? E também não tento converter eles, e Uhum, eles também já viram que não adianta tentar me converter, né?
entende? Então, mas a gente conversa bastante, tá? Sobre espiritualidade. Então, é por aí. Aos É. poucos você vai conseguindo entender, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Então, aqui nós já falamos sobre isso, né? Então, agora nós vamos entrar num assunto que é o símbolo da sociedade teosófica. Eu quero falar sobre isso, nós falamos sobre isso, porque é importante vocês saberem por que esse símbolo aí, que é da sociedade teosófica, o que ele representa. Por outro lado, tem muita gente que cria um monte de história, então aquelas crenças, né, que eu falei, que são limitantes. Tem gente que já chega na loja, quando chegava na loja física, que eu era presidente, chegava, olhava e dizia, ih, meu Deus, olha lá o símbolo do nazismo. Ah, meu Deus, olha, tem uma cobra, então é do mal, né? Então, e na internet também tem muita besteira sobre esse símbolo. Então, vamos saber a verdade sobre ele, né? Então, olhem bem, gravem, né? Nós vamos falar sobre cada pedacinho dele. Então, o lema da sociedade teosófica é não há religião superior à verdade. Tá? Isso é o lema da sociedade teosófica. Né? Em sânscrito, né, é Satyat Nast Paro Dharma. Tá? Então, esse é o em sânscrito, está escrito aqui. Ó, tá? Então, a palavra Dharma aqui, né, foi traduzida como religião, mas também significa, entre outras coisas, uma doutrina de qualquer natureza. Dharma também é a nossa missão. Então, a palavra Dharma ela tem muito significado na tradução. Tá? Portanto, em sentido amplo, o lema da ST afirma que não há doutrina superior à verdade. Então, esse é o nosso lema. Então, o símbolo da sociedade teosófica é uma perfeita equação algébrica com todos os termos expressos, encerrando uma infinidade de valores, representando a intenção da teosofia de redimir a humanidade da miséria, aflição, pecados, frutos da ignorância e causa de todo o mal. Na verdade, é tudo que nós estamos falando até agora, né? Então, tudo isso, aqui a teosofia, levando essa sabedoria divina, essa teosofia viva, esse conhecimento milenar, que aos poucos nós vamos tirando os véus, né, e descartando toda essa miséria que nós achamos que estamos num vale de lágrimas, né? Mas nós vamos estar enquanto nós nos sentirmos, né, que nós estamos ali no vale de lágrimas, tá? Na parte superior do emblema encontra-se a sílaba sagrada Aum. Em sânscrito, é a representação gráfica e sonora de Om, que é uma palavra sagrada, né? Do mistério do princípio uno, manifestado em seus três aspectos, a Trindade. Na Índia, é a palavra mais sagrada de todas, chamada Pranava. É o nome místico da divindade. A letra A representa o nome de Vishnu, o preservador. O nome de Shiva, destruidor. E M, o de Brahman, o criador. Todas as grandes religiões falam da Trindade, embora dando nomes diferentes. Então, todas as religiões têm essa trindade de sustentação do universo, mas cada um vai dar um nome. No cristianismo são Pai, Filho e Espírito Santo. Na teosofia, a gente vai falar em primeiro, segundo e terceiro logos. Os dois triângulos equiláteros entrelaçados simbolizam o universo com uma dualidade, espírito e matéria. Esse triângulo branco aqui, ele representa o espírito, né? E esse daqui representa o nosso quaternário inferior, né? Então, aqui nós vamos ter corpo mental, vamos ter um corpo emocional e o corpo físico. Ele aparece três aqui, né? Um, dois, três, porque o físico tá, o duplo etérico está junto com o físico.
Às vezes vocês podem ver outra representação, uma tríade e um quadrado, né? O quadrado ali, daí então ele está separando, ele está mostrando o duplo etérico. Mas no símbolo da Sociedade Teosófica são duas tríades, tá? Uma voltada para cima e outra voltada para baixo. O devers para cima é o do fogo, o espírito ou pai. O devers para baixo é o de água, matéria ou mãe. Os lados do triângulo do fogo, que é o para cima, né? Os lados aqui, entre outras coisas, significam existência, consciência e bem-aventurança. E aqui nós vamos ter manas, mente, né? Vamos ter Atman, Atman e aliás, Budi, desculpa, manas, Budi e Atman. A do triângulo da água significam as três características da matéria: inércia, movimento e equilíbrio, né? Então, Atman, aliás, desculpa, corpo mental inferior, corpo emocional e físico. Os 12 lados iguais, formados pelo cruzamento das linhas da figura considerada em conjunto, representam os 12 deuses da Cabala e de outras religiões antigas. Os 12 signos do zodíaco, os 12 meses do ano, as 12 tribos de Judá, né? Então, o 12 é um número sagrado também. Aqui nós temos a cruz densata, no símbolo, né? A cruz densata, aqui nós temos o Tote, né? O Hermes Trismegisto, né? Segurando, estão vendo? Ele tem na mão aqui a cruz densata. A cruz ansata simboliza o espírito mergulhado na matéria, e nela está crucificado, porém que ressuscitou da morte, permanecendo triunfante nos braços do vitimário já vencido. E por isso é considerada a cruz da vida, o símbolo da imortalidade. Toda a cruz não apareceu com o cristianismo, com Jesus sendo crucificado. A cruz é um símbolo muito antigo, tá? E a cruz em si, ela representa, na verdade, a descida do espírito à matéria. Essa daqui, ele representa, né, da matéria, mas vocês têm que ver que essa voltinha aqui representa que ele fez o retorno, né, à casa do Pai. Agora, a tão famosa cruz de suástica, né, suástica, cruz alada. Olha, aqui essa cruz aqui, uma vez já falaram assim, Nossa Senhora, é, é, o, como é que é? A Blavatsky colocou Eu falei, gente, o que que é a ignorância, né? Por isso que eu digo assim, às vezes a ignorância dói, né? A Blavatsky pegou o símbolo do nazismo e colocou no emblema lá. Eu falei, gente, a Blavatsky morreu em 1891, né? O, o nazismo começou, acho que em 27 por aí, mas que foi mesmo aprovado, foi em 32, sei lá, 30 e pouco, né? Como que ela ia pegar o símbolo lá do nazismo e colocar no símbolo da Sociedade Teosófica? Não tem. Então, a pessoa não conhece nem época, não conhece nada, não conhece quem veio antes, quem veio depois, e fica falando as coisas. Aí eu digo, a ignorância dói. Então, a cruz suástica, a cruz alada, Cruz do Fogo é o símbolo da energia vertiginosa que cria o universo. Nós precisamos de uma energia, né, que gire para criar esse universo. Ao contrário do que muitos acreditam, a suástica é usada há mais de 3.000 anos pelos chineses, tibetanos e por antigas nações germânicas. É encontrada também entre os mosteiros budistas, usada como símbolo do budismo esotérico, figurando à frente de todos os símbolos religiosos de todas as nações antigas, sendo o mais sagrado e místico símbolo da Índia. Tem estreita relação e até identidade com a cruz cristã. Como diagrama místico de bom augúrio, as vástica, signo da saúde,
não mantém relação alguma com os símbolos usados na Segunda Grande Guerra. Então, lógico, se ele pegou o símbolo aqui, não sei. Você fala muito que o Hitler ele era místico, né? Só que daí ele pode ter virado para um mago negro, nesse caso aí. Se ele usou com algum objetivo esse símbolo sagrado, aí o problema é dele, não é de quem veio antes, né? Então, acho que isso a gente tem que deixar muito bem claro. Bom, vamos lá para o Ouroboros. Então, vocês, Ouroboros ou Ouroboro, ou ainda Uróboro, é um símbolo representado por uma serpente, pode ser um dragão, que morde a própria cauda. É o milenar símbolo da eternidade. É a mesma coisa que o anel, né? No casamento. Né? Por que se usa o anel? Está simbolizando a eternidade, aquele relacionamento que é que seja eterno, né? E que morde a própria cauda. O milenar da eternidade é o círculo sem começo nem fim, em que todos os universos crescem, declinam, nascem e morrem. Então, ele representa isso. E nós estamos terminando isso daqui. Alguém ficou com alguma dúvida sobre os símbolos da sociedade teosófica? Alguém? Nós estamos com 6 pessoas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, eu só queria falar, né, porque Pode falar. minha família veio da Polônia, eles ainda moram lá, né, e todo mundo sabe que a Polônia é católica e nós somos um país que tem uma rainha que é uma divindade feminina, que é Nossa Senhora de Częstochowa. Então, é, tem umas casas antigas lá na Polônia, né? Eu tenho até foto e tudo, que eles faziam, colocavam esse símbolo, né? Que é ou a suástica, cruz jaina ou o martelo de Thor, né? Eles na madeira eles faziam o desenho desse símbolo para proteger contra as tempestades. Era uma Uhum. proteção com Proteção. relâmpagos, raios né? E Uhum. então é uma coisa que você vê veio Lá de trás, da né? Índia e isso foi vindo. Inclusive nos nórdicos, né? O Thor, Uhum. que é É, chamado também o martelo de Thor, porque quando o Thor isso. faz, ele Quando ele roda. faz, ele roda. Uhum. Então, é o Exatamente. símbolo, né? Aquela fica rodando é o símbolo do Aham. fogo, né? Às Do vezes, quando fogo. você consegue, às vezes, eu não sei, quando tem um eclipse, alguma coisa, se você perceber bem, você vê É o lá, círculo. Aham, né? exatamente. É É o isso círculo. aí. Então, são vários símbolos milenares, né? E que chegam até nós. E agora, o conhecimento tem que saber que tem uma coisa, nem a cruz já vem também de muito tempo, né? O nome Maria é sagrado, né? É sagrado no sentido da Maria dar luz a algum Deus, algum ser espiritualizado, e todas elas são virgens, inclusive. Então, a nossa Maria cristã não foi a única nem a primeira, né? Então, o Mitra, se não me engano, a mãe dele era Mariá, né? E também era virgem. Tá? Então, assim, nós que achamos que. Quando eu lembro, acho que foi em 2000 e pouco, que eu postei um texto que falava sobre isso, sobre todas as Marias, né, que tinha e tal, coisa, e que Jesus tinha irmãos e coisa e tal. Nossa, uma moça falou assim: Meu Deus, eu estou ficando louca, porque eu nunca imaginava isso, eu nunca tinha ideia que isso daí pudesse ser, né? Então, como é que se diz assim? Ela estava.
ela ficou perdida, assim, sabe? Falou, olha, quando você quiser conversar, ela também era, naquela época tudo era presencial. Se quiser vir, a gente se encontra, quiser vir aqui em casa, a gente se encontra mais cedo na loja, qualquer coisa, né? Se quiser conversar, e foi necessário, porque ela deu um nó na cabeça dela, assim, sabe? Ela ficou, assim, muito decepcionada, né? Entende? Falei, pois é, mas é a história, é a forma como se interpreta. Então, nós vamos ali para aquele último slide, tá? E daí eu também vou abrir de novo, se alguém quer fazer mais perguntas. Então, nós temos aqui 3 verdades tão grandes como a própria vida. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo progresso e esplendor não tem limites. Nós não temos ideia de como nós vamos terminar essa jornada. Nós não temos ideia de como nós vamos estar quando a gente sair da roda de Sansara, não precisar mais reencarnar, entende? Então, e daí para frente ainda continua uma outra jornada, né? Não termina ali, não termina aí, né? O princípio que dá a vida está em nós e fora de nós. É imortal, é eternamente benfazejo. Não é ouvido, nem visto, nem sentido, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção, né? Que é o nosso espírito, né? Então, é ele que nos dá a vida. Se o nosso espírito não resolvesse adentrar no nosso universo para fazer a experiência, né? A vivência física, nós não estaríamos aqui. Cada homem é seu próprio legislador, o dispensador de glória ou de sombra a si mesmo, aquele que decreta sua vida, sua recompensa e seu castigo. É o que nós acabamos de falar, né? Eu tive 2 opções, eu tinha, e tenho até hoje, 2 opções. Ou eu vou me fazer de vítima, vou entrar em depressão, ou eu vou dizer, não, eu vou tocar a vida e tem momentos difíceis, tem muito. Até eu comento com a Lúcia, com a Margareta, né? Tem momentos muito difíceis, mas a gente passa, a gente fica quietinha, né? Sabe que aquilo ali também vai passar, porque a impressão que a gente tem, assim, que aquilo vai virar uma eternidade, né? Não acaba nunca. Mas a gente sabe que aquilo também vai passar, né? Então a gente decide o que a gente quer para a vida. Essas verdades são tão simples como a mente mais simples do homem. Na verdade, viver é simples. Somos nós que complicamos, né? Está aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque daí no próximo encontro, que vai ser acho que dia 10, porque a primeira quarta-feira é 3, se não me engano, a segunda então é 10. 10 e 24. Não sei. Aí, dia 10, nós vamos falar sobre Blavatsky. Vamos começar a falar sobre Blavatsky. Eu já tenho um material bom, eu quero ver se eu recebi uns livros aí, muito bons sobre ela. Se alguém tiver, a Margarete, se quiser comentar alguma coisa. Ah, pode falar, pode falar. Posso. Aham, pode. Esse conteúdo que você disse que você já deu uma aula sobre, por exemplo, a história de Jesus, que ele tinha irmãos, eu encontro isso no Aham. YouTube. Esse daí, é isso que eu falei, isso aí conta no YouTube. Coloca, eu não lembro como é que é. É o livro, é o livro de Tomé. Tem um canal no YouTube que o rapaz ele posta coisas de assim de gnosticismo, né? Então ele coloca os apócrifos. Tá? Uhum. Eu vou procurar. Você está no grupo? Tô. Você me Tá. colocou hoje. Hoje, né? Então tá bom. Ah, te coloquei hoje. Desculpe. Aí então, Marta, eu vou colocar no grupo o link Ah, desse.
que é bem legal. Eu, às vezes, gosto de escutar. Ele, tem umas coisas assim que ele explica muito legal como é que foi, como é que não foi. Ele conta as histórias assim, sabe? Uhum. Então daí você consegue entrar lá, tá? Eu vou colocar. E se eu esquecer, Marta me avise, Lúcia me avise, vocês me Tá. dão um toque, ó, o link tá aqui. Porque a minha, você não sabe, minha vida virou de perna pro ar, né? Imagina. Minha vida virou de perna pro ar, então o que eu tinha aquelas coisas tudo bem certinha, minha agenda tudo certinha, não tem mais. Então, eu vivo apagando incêndio. Daí, quando eu penso, arrumei minha agenda, agora eu vou conseguir. Aí eu faço outra infusão, tenho que ficar de cama de novo. Aí vira bagunça de novo. E assim a gente vai levando, né? Mas encontra assim, tá? Porque assim, os livros que estão ali, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Do Novo Testamento, eles não foram os únicos que falaram de Jesus. Muitos outros falaram, né? Mas eles foram o que falaram mais próximo do que a igreja queria na época. Né? Então, existem textos apócrifos que a gente pode tomar umas ideias. Né? E vou ver se eu acho o seu lá também, o que você fala também. Do... Ah, a gente acho que vai comentar sobre o cristianismo primitivo aqui, tudo, né? A gente Ótimo. vamos, aham, a gente vai. Mas eu acho que isso daí que eu fiz, eu não sei se está gravado, não sei se está tentando lembrar aqui, não sei se está gravado. Tá? Então tá, mais alguma coisa? Alguém quer mais alguma pergunta? Então, Tirza, a respeito da suástica, Aham, é, eu ouvi ou li alguma coisa que Hitler inverteu o símbolo. sim, ele inverteu, porque ele queria confusão. Uhum. Na verdade, ele sabia que O que estava fazendo. ele foi contra a onda de evolução, né? Aham, Porque para fazer o que ele fez, para nada dele nadou justamente o contrário, né? Entende? uhum, E eu também já ouvi isso, assim, que ele inverteu a suástica. uhum, Então, assim, existem, é impressionante como assim a gente vai percebendo que como a gente é manipulado, sabe? Como a gente, como, né? Aquela coisa, sempre tem alguém que tem um motivo maior lá que daí conta, né? Até para escolher os evangelhos, né? O qual que fala mais próximo daquilo que nós precisamos agora. Que era uma época que a igreja estava ela estava montando, porque até então ela não era uma estrutura, vamos dizer assim, como é hoje, entende? Então, ela sabia o que queria e tinha que montar a igreja dentro daqueles conformes, né? Só que as pessoas têm aquela ideia. Tem gente que acha que foi Deus que escreveu a Bíblia, né? Entende? Então, é verdade, entende? Mas não foi Deus que escreveu. Eu falei, não, não é bem assim. É a palavra de Deus. O fato de ser a palavra de Deus, né? Então, o fato de ser a palavra de Deus não é a palavra, né? Não é Deus que escreveu. Entende? Então, é aí. Então tá, daí nós vamos adentrar, acho que vamos ficar duas encontros com a Blavatsky, talvez até mais. E daí eu não fiz ainda, mas eu quero fazer uma seleção de livros para depois colocar também no final do vídeo da Blavatsky, inclusive desses primeiros anos da Sociedade Teosófica, fala muito da história dela. Lembrei o nome do livro lá do Olcott, Margareth, Raízes do Culto. Raízes Isso do eu não Culto. conheço, não. Ah, não, é o Não. diário a primeira, é do Pensamento, inclusive. É o primeiro livro do Olcott, do diário dele.
tá? Aquela Folhas de um Velho Diário, então são 6 livros. Então É, ali vocês podem ter esse o Raízes do Culto, tenho certeza que tem em PDF. Vocês podem procurar na internet, digitem lá que vocês vão encontrar. interessante. Ou tem também nas livros no sebo, né? Uhum. Entendem? Eu só falar com a Andréia, né, se quem se interessar, tem a parte de cristianismo, tem a gnose cristã Tem. de Bitter, que o seu Ricardo até fez um estudo, e aquele Uhum. livro maravilhoso, que é um grosso feito a Bíblia, A do Geoffrey Watson? do Tem Geoffrey ali. Hodgson. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Esse livro do Geoffrey Hodgson, quem se interessa por cristianismo, quem é dessa linha, é esse daí. Esse livro aí, não precisa comprar outro, não. Comprei esse daí. Isso, a Ó, sabedoria oculta na esse Bíblia daqui, Sagrada. Sabedoria Oculta. Peraí que eu estou aqui. Ai, Esse, obrigada. esse livro aí, Depois tem como você você vai escrever para pegar. mim no chat? Tá, Eu Sabedoria vou Oculta. Sabedoria Oculta na na Bíblia Bíblia Sagrada. Sagrada. Olha, olha a Porque grossura dele. eu tô sem, porque esse negócio de mudança, meus livros estão todos Aham. empacotados. E é Tira uma bom. foto dele e coloca Não, eu vou no colocar. Zap. Eu vou colocar. Eu quero também É fazer. fantástico, viu? Eu quero fazer uma. Eu vou na editora lá, pego o link e coloco ali no. É, esse livro aqui é bom porque ele explica a parte oculta da Bíblia, a parte que nós não conhecemos. Então ele explica, ó, cada vez que disser que foi ao monte, né, que nem o Moisés, né, que subiu ao monte, né, Sinai lá. Então, ele foi meditar. Monte significa meditação. Ele expande a consciência, É. né? Ele explica, nossa, ó, Jacó e Raquel encontram-se no poço. Daí ele vai explicar a parte oculta disso. De tudo, 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 sabe? O israelita como uma raça escolhida. Certo, depois você me manda. Hã? O É, que Depois você me é? manda, então, Aham. o Não, eu vou nome. colocar no grupo ali. Eu vou colocar no grupo o é. link. Eu vou pegar lá na editora e já coloco o link, que daí se você aperta ali, você entra direto, tá? Depois que você Mas, lê esse livro, eu nossa, leio. Ele já virou até tipo livro de cabeceira, que às vezes eu vou e volto. Mas você vê a Bíblia, eu vejo, fica mais bonito, sabe? Mais leve. sim, sim. Você tira dúvidas do seu coração, sabe? Uhum. É, vale a pena, tá? Cruz e crucificação, o que significa. É assim, é muito bom isso aqui. Eu, quando tenho alguma dúvida, eu venho nesse livro aqui também, tá? Então, Jacó procura reunir-se com Esaú, Jacó obedece. Então, ele pega o Velho Testamento e o Novo, assim, inteiro, e vai dissecando, tá? Muito bom. Ele fala lá da baleia que engoliu. Então, qual o significado oculto disso, entende? Então, é muito bom isso, tá? Então, mas o que eu quero fazer, assim, é pegar, vou colocar esse daqui, mas eu quero pegar uns livros, que eu não tive tempo de fazer isso ainda, aqueles primeiros momentos da sociedade teosófica, o que tem, os livros que tem da Blavatsky, com o escrito dela. Então, eu quero fazer assim um compilado e colocar, sabe, para vocês ali no grupo, que aí vocês vão, vão, vão vendo o que que é. Ah, eu quero isso, aí vão entrando e vão escolhendo, né? Tá bom? Que esses primeiros anos, inclusive eu digo assim, que cada vez que, que tem uma cisão ou que acontece alguma coisa, eu digo, vai ler lá. Nós temos que saber, porque a coisa aconteceu há quase 200 anos, 150 anos, praticamente.
Então, não é a nossa realidade da agora. Então, o pessoal, às vezes, querem interpretar o que o Leadbeater falou, vamos dizer assim, com os nossos tempos de hoje. Então, mas o Leadbeater era muito machista. Falei, gente, era ele era inglês, numa época vitoriana, né? 1800 e pouco. Você queria que ele fosse como? É paz e amor? Cada um Não é tinha. Exatamente. Então, a gente tem que estudar aquela época, ver como é que eram os costumes. Ele ainda era bispo anglicano, né? Quer dizer que, então, você vê, bispo anglicano, né? De uma época inglesa vitoriana, né? Inglês. Gente, 1800. Então, ele ia ser mesmo, não é que fosse machista, é que ele interpreta que a mulher tem o seu papel, né, no casal, na família, então ele interpreta o papel da mulher, né? Aí o pessoal acha que isso, você é machista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas vamos lá para aquela época. Então, eu sempre digo que eu até quando tenho dúvidas de uma decisão para tomar, assim, até administrativamente, qualquer coisa, na cidade só, eu vou ler lá. Leio nas entrelinhas, inclusive. Aí eu não preciso ficar, fulano que falou isso, fulano que falou, não. Eu fui lá, interpretei, li, e eu vou tomar minha decisão, né? Mas, Marta, obrigado por você estar aí, está com a gente. Conseguiu, como é que diz, conseguiu passar. É, porque o pessoal tá louco, né? Eu acho que agora é o último feriado grande, assim, talvez, né? Sei lá. eu acho que é. Acho que vai ter Corpus Christi também. Eu acho que Que é, 7 de setembro, não sei se, acho que 7 de setembro cai numa segunda-feira. Eu, mas agora, assim, tirando é, antes do final, do primeiro, agora no primeiro semestre, acho que é esse. Então, o pessoal esse. quer, né, É, aproveitar. eu botar aqui na minha agenda, Tisa, é todas as quartas-feiras ou como é que é Não, os encontros? é a segunda e quarta-feira. Então, mês que vem vai ser dia 10 e Uhum. 17 e 24. Tá, é as segundas e as quartas, quarta-feira. Quartas-feiras. Isso. 2 vezes por mês, então. 2 vezes por mês. Tá bom? Gente, Tá? muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. E também, se vocês tiverem, vier alguma coisa, podem colocar lá no grupo, que a Margareta, tá? A gente responde, né, Margareta? Tá? Feito? Posso compartilhar, Tirza? Posso compartilhar a aula e Ó, convidar outras pessoas? sim, pode. Isso aqui está aberto ao público. Tá? Ok, Pode mandar, pode mandar. ok, Eu vou colocar o primeiro que nós fizemos, a aula anterior. Tem gente que não assistiu, para não ficar procurando lá nas mensagens, né? Daí assiste, tá bom? E pode ok. compartilhar, sim, tá? Feito. Quanto mais a gente plantar sementinha, é bom, Sim, é verdade. tá? Beijo para vocês, Boa gente. noite. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Tchau, André. Tchau, Boa Boa gente. noite. Boa noite. noite. Mas espero que Boa tenha gostado. Tchau, Fazer tchau. o quê? Obrigada. Beijinhos.